Por que que o sacrifício material não é o mais importante? Sabe por quê? Porque tudo já é de Deus, pessoal. Ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono de tudo. Tudo vem dele. Samuel veio dele. Isaac veio dele. O ouro e a prata, tudo vem dele. A única coisa que não é dele é a alma humana. Só a pessoa pode se entregar. Então entenda, pelo amor de Deus, o sacrifício material não é o mais importante. O mais importante é o espiritual. E a gente vê isso em Abraão. E Abraão provou, com atitudes, na prática, que a vida espiritual dele sempre foi mais importante do que o material. A vida espiritual de Abraão estava sempre acima de tudo. Por isso que ele tinha na boca dele o eis-me aqui. Sim, Senhor, que assim seja. Aqui está a prova, Gênesis 22 e 12. Eu vou ler 3 versículos aqui e depois vou para outro. E eu queria que você ficasse atento. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho. Fala aí agora. O teu único filho. Olha para mim, tem prova maior do que essa aqui? Pensa aí. Tem prova maior do que essa? Um filho que envolve sentimento, envolve emoção. Tem prova maior que Abraão sempre valorizou o espiritual acima de tudo, a ponto de dar o próprio filho? Tem prova maior de que a vida espiritual de Abraão era mais importante do que tudo para Deus? E para ele também? Porque os pais fazem tudo pelos filhos, dá tudo que tem pelos filhos. Pensa, olha como é que Abraão era espiritual, a ponto de oferecer o próprio filho a Deus, dizendo assim: ó Deus, o Senhor está acima de tudo na minha vida. Está compreendendo? Sim ou não? Lê o versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de quem? De seu filho. Leu 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, fala aí, o Senhor proverá, de onde se diz até ao dia de hoje. Diga assim comigo: Deus, fala mais forte, Deus proverá. Você crê? Crê mesmo? Aí ele continua falando assim: no monte do Senhor se proverá. Você tem que olhar para o altar que hoje é o Moriá. Cada altar da Universal é o Moriá. Você tem que olhar para o Moriá, para o altar e falar assim: ó, Deus proverá. O Senhor proverá na minha vida. E se a minha vida espiritual realmente está acima de tudo, então que Deus pedir, ainda que seja difícil, ainda que não seja fácil, eis-me aqui. O Senhor proverá. Aí, vamos mais uma prova. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 26. E disse ela: ah, meu Senhor, vive a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Isso ela falando com o profeta. Porque por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. 28 agora. Por isso também ao Senhor eu entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali o que, pessoal? Ao Senhor. Olhe para mim. Então ela só tinha um filho. Olhe para mim, único filho. Então aqui Ana prova para Deus que o espiritual estava acima de tudo. Então entenda, olha no meu olho. Não dorme não, coisinha, isso. A vida espiritual é mais importante. O sacrifício, a renúncia espiritual é mais importante de qualquer outra coisa.
O sacrifício espiritual tem que estar acima de tudo. Espiritualmente, Ana provou para Deus que ele era o primeiro na vida dela. E Deus deu mais 6 filhos para Ana. Diga assim: Deus sempre faz mais. É isso aí. É só obedecer, pessoal. É só a gente praticar. O Senhor proverá. Se espiritualmente você está bem, você conseguiu o sacrifício espiritual, então o material é consequência apenas. É só consequência. Então Abraão, ele foi para o Moriá, para o altar, junto com o sacrifício. Ana foi para o templo, para o altar, junto com o sacrifício. Então quando a pessoa vem para o altar, ela vem junto com o seu sacrifício. Aí, por mais que seja difícil, porque espiritualmente ela está acima de tudo, então por mais que seja difícil, por mais que não seja fácil, porque não é fácil, mesmo assim ela não erra. Ela diz-me aqui, porque ela sabe que o Senhor proverá. Fala assim: o Senhor, fala aí, pessoal, que aí aproveita e acorda. Fala: o Senhor proverá. Então Deus vai fazer muito mais na sua vida. Muito mais. Ele sempre fez assim. Ele sempre trabalhou assim. Porque Ele é Deus. Não tenha medo. Fala assim: meu Deus, me dá força para fazer a coisa certa. Agora, olha só isso aqui, ó. Romanos 8, versículo 32. O que diz aí? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele o quê? Com ele o quê? Todas as... Está vendo? O próprio Deus nos ensina. O próprio Deus não poupou nem o seu próprio e entregou o próprio filho por todos nós. Aí, em Efésios capítulo 5, versículo 1, olha que bacana aí, pessoal. Sede, pois, imitadores de quem? De Deus, como filhos amados. Como o quê? Filhos amados. Olha para mim, então o Espírito Santo não obriga. O Espírito Santo não obriga, mas ele orienta a gente imitar Deus e olhar para Abraão. Olha como é que Deus trabalha. Quem está compreendendo faz assim. Quer dizer, o próprio Espírito Santo ensina a gente a imitar o próprio Deus, que entregou o seu próprio filho por nós, e olhar para Abraão, que entregou o próprio filho para Deus. E aí, gente, vamos lá. E andai em amor, nada obrigado, amém, gente? Como também Cristo nos amou, fala aí agora, e se entregou a si mesmo por nós, fala aí agora, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, amém? E se entregou, não foi obrigado, ele se entregou como oferta e sacrifício e cheiro suave, quer dizer, filho amado, nada de obrigação. O entendimento é que o seguinte: para Jesus, o espiritual estava acima de tudo. Então, espiritualmente, Jesus suportou tudo, aguentou tudo, perdoou até aqueles que mataram ele. Aí está a importância da pessoa receber o Espírito Santo.